Dia 9 de novembro deixou o dia marcado. No ano 2005 em sonho eu fui avisado. Na manhã incensa do dia Zinho Godói nos deixaria, por Jesus sendo chamado. João Alves da Silva, conhecido como Zinho Godói, nasceu em 5 de junho de 1948, no sítio Queimada Redonda, município de Itaíba, Pernambuco. Vindo de uma família humilde, filho de João Rodrigues da Silva, conhecido como João Godói, e de Cristina Alves da Silva. Dedicou sua vida na agricultura e na pecuária. Mudou-se para o Capiá da Igrejinha, em seguida passou a morar no Carié, onde comprou terras, tendo bom êxito na agropecuária. Casou-se com Maria de Jesus em memória e tiveram 5 filhos: Benildo Godói, Valmir Godói, Benival, Del Godói e Jorinho. Casou-se pela segunda vez com Maria Thelma Siqueira Silva. Tinha Denise como filha. Iniciou sua vida política em 1985. No entanto, não teve sucesso. Já em 1988, foi candidato a prefeito, vencendo as eleições por 2 mandatos, de 1989 a 1992 e de 1997 a 2000. Foi um dos prefeitos mais populares que Ouro Branco já teve. Com carisma, simplicidade e humildade, tentou um 3º mandato, mas veio o problema de saúde, o qual lhe tirou sua vida em 9 de novembro de 2005, deixando muita saudade para todos os seus familiares e amigos. Eterno Zinho Godói, o homem do Chapeuzão. Vamos assistir a alguns vídeos com depoimentos de seus filhos, Benildo Godói, Edel Godói, da prefeita Denise, que foi sua enteada, e dos seus amigos mais próximos, Paulo Pereira, Senilton Cesário Melo e Manuel Pacal. Bem, falar de Zinho Godói é fácil, né? E para falar dele seria necessário falar de 3 pessoas distintas dentro da mesma pessoa. Falar dele como pai, como amigo, como grande político que foi. Zinho Godói como pai foi um exemplo de pai, sempre preocupado com os filhos, com o futuro dos filhos, com a educação e sempre muito protetor. Às vezes se portava mais como um amigo que como propriamente pai. E como amigo, era alguém que estava sempre presente. Toda e qualquer necessidade, ele estava sempre pronto a nos atender, a nos apoiar no que fosse necessário. E como político, acho que realmente também foi um exemplo. Acho que é um exemplo a ser seguido. Alguém que gostava muito das pessoas mais carentes. Gostava mais de sentar à mesa das pessoas pobres do que até mesmo das pessoas de mais condição. Era sempre atencioso a essa classe, que também nunca deixou de atender a quem por ele procurava. Era alguém que se sentia bem ao lado do povo. Tanto é que quando da sua doença, uma das coisas que ele mais reclamava era realmente estar ausente dos amigos, né? Era forçado a isso. O próprio tratamento exigia que ele se portasse dessa forma. Mas era alguém que gostava muito de estar no meio da população. Como eu falei, como pai, é alguém invejável. E acredito que, não só para mim, mas para todos os seus filhos, ele era o nosso herói. Alguém com quem a gente podia contar sempre, qualquer momento. Falar de Zinho Godói não é fácil,
e nem é difícil. Afinal, ele foi o exemplo da minha vida, né? Por exemplo, como pai, exemplo como político, né? E é isso. Falar dele é sempre uma parte importante e emocionante. Quer contar um pouco de meu pai, ele mexe com toda a minha história. Meu pai nasceu em 1948, e ele é natural de Itaíba, casou com minha mãe aos 18 anos de idade, no município de Canapi. Mas logo ele veio a se estabilizar, passou pelo Capiá, fica aqui vizinho de Ouro Branco, teve uma propriedade aqui em Ouro Branco. Foi um dos motivos que o fez aqui ser político, né? Foi candidato pela primeira vez aqui em Ouro Branco no ano de 1982. E ele é assim, um cara brilhante, uma pessoa que, se tivesse estudado, até feito uma formatura acadêmica, eu não tenho dúvida que eu dizia para ele que ele seria talvez o melhor advogado do mundo de Alagoas, eu diria até do Brasil, porque ele era um gênio. Ele tinha uma mentalidade rápida, pensava muito rápido e só estudou até a terceira série. Mas ele conseguiu avançar, ele conseguiu crescer na vida, tanto econômica quanto política, porque era uma pessoa, como eu falei, espetacular, maravilhosa. Ele tinha um coração de ouro, um coração muito puro. Ele, além de tudo, da grande humildade, que ele também veio de família pobre, é uma família humilde, melhor dizendo, né? Mas sempre foi um cara guerreiro e quis vencer na vida. Após casar, ele tem uma família de 5 filhos, eu sou o quarto deles. O primeiro foi o Benildo, o segundo foi o Valmir, o terceiro foi o Benival, o quarto sou eu, o Del Godoy, e o quinto Jário. Então, ele, como eu falei, ele veio aqui em 82, se estabilizou em Ouro Branco, a gente veio estudar aqui, ele já também tinha propriedade do município, e com uma pessoa, como eu falei, uma pessoa guerreira, brilhante, uma pessoa espetacular, negociava aqui em Ouro Branco. E veio a ser candidato pela primeira vez, não teve êxito, ele perdeu essa eleição em 82, mas continuou, como eu falei, que ele é persistente, perseverante, e foi candidato novamente em 88. Dessa vez também teve o apoio do prefeito Sogênio na época, e ele dessa vez ganhou a eleição em 88 e finalizou em 92. Saiu de 92, voltamos às atividades dele, ele é um homem que negociava, e novamente voltou a ser candidato em 96, ganhou a eleição, e até 2000. Então, na verdade, ele foi 4 vezes candidato. Ele foi candidato em 82, ele foi candidato em 88, ele foi candidato em 96, e a última vez, que também não teve êxito, foi em 2004. Mas eu falei aqui do político, eu queria falar aqui do homem, da pessoa do Zinho Godoy. Meu pai, como eu falei, era um cara muito amado, uma pessoa muito amada por todos. Ele gostava de fazer amizade, ele gostava de fazer favores, ele gostava de servir ao povo, não servir só aos amigos, ele gostava de servir a todos. Ele servia como podia. Às vezes as condições não estavam tamanha de poder socorrer a pessoa da mesma forma que ela queria, mas ele, com a grande boa vontade, às vezes ajudava de uma forma que o bolso dele tivesse alcance, ou muitas vezes até a boa vontade dele, questão de dar uma carona, que ele gostava demais de fazer isso. Era, inclusive,
vamos dizer, são símbolos, ficaram símbolos na memória das pessoas, que meu pai, desde que ele começou a ter carro na vida, ele sempre foi caroneiro. Ele passava, ele vinha na estrada e se tivesse alguém, né, parado, ele parava e perguntava: "Vai para onde, chefe?" Você perguntava e a pessoa estava ali, às vezes nem conhecia essas pessoas, que ele fazia isso em qualquer lugar que ele fosse. Se ele tivesse indo para Maceió, se ele tivesse indo para Mato Grosso, como ele foi, se ele tivesse indo para São Paulo, muitas vezes para Garanhuns. Então, todos os lugares que ele ia, ele tinha esse prazer, era dele, de ajudar. Eu lembro que ele me contou um dia que ele saiu de bicicleta da Queimada Redonda para Santana do Ipanema. E ele disse que chegando ali por volta do poço, ele ia cansado, rapaz, dizendo que ia cansado, e já ia empurrando a bicicleta. Ia de bicicleta. E chegando ali por volta do poço, aquela subida de Tamanduá, aí um cidadão passou e deu uma carona para ele. Ele disse que nunca esqueceu na vida dele isso. E então, assim, eu imagino, né, as passagens das pessoas que passou com certa dificuldade no passado e tenta fazer de tudo para que os outros não amenizar pelo menos as dificuldades que as pessoas têm no presente. Então, talvez seja um dos motivos que meu pai foi político. Foi prefeito, né, candidato, prefeito. Eu acho que foi isso, foi tentar amenizar as situações caóticas, situações de dificuldade que as pessoas tiveram, né, têm. E eu acho que talvez ele tenha encontrado nele uma forma de poder estar ajudando as pessoas como ele pode ter sido ajudado no passado, né? Então, meu pai, como eu falei, um cara humilde, sabe? De uma mentalidade de entendimento com as pessoas muito fácil. Meu pai ele faz hoje, no dia 9 de novembro, vai fazer 17 anos que meu pai faleceu, Deus chamou. Mas eu não sei a data que vocês vão ver esse vídeo, mas eu quero que fique marcado que agora vai fazer 17 anos. E ele ainda é muito lembrado. E um dos símbolos que eu falei, uma das coisas que é justamente ele era muito caroneiro, ele não gostava de deixar ninguém a pé. E a outra era o homem do chapéuzão. O pai sempre usava o chapéuzão, gostava de um chapéu daqueles de boiadeiro, era a marca dele. Inclusive era chamado homem do chapéuzão por muitos. Ele fez muito bem aqui para muita gente. Hoje existem famílias que ainda são fãs de Zinho Godoy. São famílias ainda que sempre que me vê, dizem: aí eu lembro do teu pai. Olham para mim e eu gosto dessa comparação. Eu gosto por quê? Porque se eu for comparado com o Zinho Godoy, pelo menos a metade, ou chegar sempre na metade do que ele já foi aqui nessa terra, eu já vou ser um homem muito realizado e feliz. Porque meu pai era realmente uma pessoa de todos os sentidos, um grande pai de família, um grande amigo, um grande companheiro, um grande político. Ele sempre, eu até chego a pensar que ele era muito competitivo, porque ele era muito bom em todas as áreas que nós vivemos. O pai era realmente muito amável. Ele muito amado pela família. Ele amava a família também amava muito ele. E uma parte também muito importante foi contando, o papai teve 5 filhos com minha mãe, Dona Maria de Jesus, e viveu por anos, mas minha mãe veio a falecer em 95 e por mais alguns anos à frente meu pai casou com Dona Thelma. Foi o segundo casamento dele, também muito feliz, com uma mulher de bem, a pessoa que cuidou muito dele quando ele, no ano de 2000, descobriu que estava com leucemia, e foi muito bem, sim, muito bem cuidado. Então, teve uma enteada e um enteado com Dona Thelma, filho de Dona Thelma, é o Danilo
Deus também o chamou. E Denise, é uma pessoa também maravilhosa, que a gente sempre se entende muito bem. Então, meu pai era fácil de convivência, de conviver com as pessoas, porque ele entendia, ele respeitava, era um homem muito respeitador. E era considerado por isso, porque quando a gente respeita, a gente também é respeitado. Meu pai, ele era, na casa podia ser a casa do mais rico ou a casa do mais pobre. Podia ser a pessoa, o branco, o preto, o alto, o baixo, ele não fazia diferença, ele respeitava o ser humano. Meu pai era uma pessoa que tinha um respeito por conta disso. E chegou na política a ser prefeito, acredito, por fazer justamente respeitar as pessoas e querer o bem para elas. E ele fez muito bem aqui para a nossa cidade. Foi prefeito 2 vezes e, como eu falei, ele ainda está na memória das pessoas. E eu estou aqui seguindo o caminho dele. Hoje estou vice-prefeito pela 2ª vez e um dos motivos, com certeza, foi ter me espelhar em meu pai para tentar ser pelo menos um pouco do que ele foi como político. Como pessoa, cada um tem sua personalidade, mas como político eu me espelho muito nele, porque ele é como eu disse, um exemplo, ainda hoje não só para mim, um exemplo político, mas para quase todos os políticos da nossa cidade. Porque na casa dele, a casa dele era a casa do povo. A casa dele não tinha porta fechada, era porta aberta. A casa dele, a pessoa chegasse, ele gostava de dizer assim, chamava o nome de alguém, fulano, alguém ligava, só é tuas ordens, viu? E aqui nós não tem hora de madrugada, hora chovendo, não tem hora. Se você precisar, pode vir na casa vizinho, estamos de braços abertos. E era verdade. O que ele dizia, ele cumpria. Chegava na casa dele, a pessoa, do jeito que entrava na porta, já saía gritando, Zinho! E aí entrando aqui, casa dentro. Geralmente, se fosse uma hora do almoço, café, janta, ele estava lá e já chamava para sentar na mesa e bater papo lá. Ele dizia que era o lugar que ele mais gostava, era na cozinha. Tanto dele quanto da casa dos outros. Que ele era mestre e comia o feijão dos outros também. Meu pai era uma pessoa assim, ele acordava, aqueles que acordavam cedo. Acordava 3, 4 da manhã e quando acordava, saía já bem cedo, já buzinando para aqueles também que acordavam cedo igual ele. E era uma das marcas registradas do meu pai, era esse cumprimento que ele tinha. Quando ele passasse por alguém, ele estava cumprimentando com a buzina, e falando, e hora gritando. Ele era assim, jeito autêntico, muito autêntico. Humilde, brincalhão, ninguém o via de cara fechada, não. Ele sempre era muito brincalhão, ele tinha um bom senso de humor. Viver com meu pai era maravilha. Ele era meu exemplo, não só político, mas como pessoa. Nós éramos muitos amigos, além de pai, éramos amigos. A gente se gostava demais. Ele tinha um carinho especial por mim e isso até hoje eu lembro e sinto, o coração dói quando falo. Mas é uma maravilha de sentir essas emoções, porque são emoções importantes, emoções muito boas que vivemos e nunca serão esquecidas. Eu tenho certeza que esse sentimento que eu tenho, a grande parcela do povo de Ouro Branco e daqueles que o conheceram, mesmo de outras cidades, tem esse mesmo sentimento, de saudade, de gostaríamos que ele estivesse aqui. A fala dele foi o que eu disse lá no começo, nem é fácil, nem é difícil. Fácil é falar, difícil é segurar a emoção da saudade de tê-lo do lado. Pois é, pessoal, eu falei um pouco aqui, foi apenas um pouco. A vida do meu pai, realmente ele daria uma enciclopédia, não é nem um livro, porque ele foi um cara que viveu muito, viveu intensamente, viveu para ele, mas mais para os outros, as outras pessoas. Então, espero que vocês compartilhem um pouco dessa história. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigado. Zinho Godoy, na verdade, foi meu padrasto, quase pai, costumo dizer.
porque na verdade Zinho, quando casou com minha mãe, eu já tinha 14 anos de idade, mas costumo dizer que ele também tinha considerações a mim como filha e eu tinha considerações a ele como pai. Uma pessoa simples, humilde, de bom coração, que nunca tive nenhum problema junto a ele, nunca. Graças a Deus, sempre tínhamos um bom relacionamento em casa. O pessoal às vezes costuma dizer que padrasto, madrasta, nunca dá certo, mas eu costumo dizer que aprendi muito com o Zinho e costumo dizer também a todos que se eu sou política hoje é porque aprendi com o Zinho Godoy, que era uma pessoa política, que acompanhei muitos passos de Zinho Godoy numa campanha, na maioria das campanhas, e que ele tinha muita humildade, muito respeito ao povo, muita consideração, ajudava com o que podia, mas sempre ajudava as pessoas e muita gente, né, teve muita consideração por ele. Costumo dizer que o meu pai faleceu com 10 anos de idade, mas que Zinho nunca houve diferença como pai ou padrasto, porque ele era uma pessoa muito boa para mim. E gosto muito dele. E o que eu aprendi na política, aprendi muito com ele. Com minha mãe também, né? Que Deus também já chamou. A minha mãe sempre foi um exemplo, mas Zinho Godoy foi exemplo de político, né? Era aquela pessoa que eu nunca imaginaria que seria política. Não tinha esse sonho, não sabia que chegaria onde estou hoje como prefeita do município de Ouro Branco, mas Zinho Godoy foi meu exemplo político. Convivia em casa e via que Zinho era um político que não ajudava só o povo de Ouro Branco, só por interesse político, interesse em votos. Ajudava também pessoas de fora. Uma vez nós fomos, várias vezes, nós viajávamos e no caminho, quando o Zinho via alguém a pé, parava o carro para oferecer carona, mesmo sem conhecer. Muitas vezes minha mãe dizia, mas Zinho, você não conhece essa pessoa. Ele dizia, ô Thelma, ela vai a pé. Ele vai a pé. Vamos dar uma carona? Né? Às vezes a pessoa se recusava, tinha medo de entrar no carro. Em outro dia, teve um menino que ia de bicicleta para Águas Belas. E Zinho parou o carro, chamou o rapazinho para subir e colocar a bicicleta no carro. E o menino teve tanto medo que, na verdade, ele deixou a bicicleta para trás e entrou dentro da caatinga do mato e saiu correndo. Eu acho que até ele pensou que Zinho queria roubar a bicicleta dele. Então, minha mãe disse, ele não lhe conhece, ele está com medo, pensou que você ia roubar ele, não imaginava que era uma carona. E Zinho costumava dizer, Thelma, eu andei tanto a pé e de bicicleta, que quando eu ganhava uma carona, eu agradecia muito. Então, eu sei o que é andar a pé, eu sei que o que é percorrer uma distância de bicicleta. E se a gente consegue uma carona, é muito bom. Então, assim, ele tinha um coração enorme, era uma pessoa surpreendente, muito gente boa, uma pessoa muito humilde, muito simples e de bom coração. Que o que podia fazer pelo povo, ele fazia, sem maldade, sem cara feia, sem má intenção, sempre com a maior boa vontade de fazer o melhor e para todos, né? Para todos que ele conhecia. Gente, eu venho aqui falar de uma pessoa que quase o Ouro Branco inteiro conheceu, que era o amigo Zinho Godoy. Posso dizer que era amigo, que era um amigo de verdade. Vou falar dele como duas pessoas. Primeiro, como pessoa que era um amigo de todos, era amigo dos pobres, fazia o que podia e às vezes até o que não podia com as pessoas mais humildes. E como administrador, foi um excelente administrador nos seus 2 mandatos. Dentro das possibilidades naquela época, ele fez tudo que era correto, sempre atendia o pessoal, na educação, saúde, por todo canto onde ele passava, ele tinha uma dedicação com todo mundo, muito alegre com todo mundo, atendia a todos em sua residência, lá a porta da casa dele era aberta, a gente chegava lá, entrava de manhã, tomava café com ele, comia ovo e cuscuz, que era o mais que ele gostava. Ele entrava na sua casa, entrava na porta da frente, ia para a cozinha, e lá o que tivesse para comer, ele comia sentado na mesa com você, ele não tinha distinção de ninguém. Essa é uma parte das coisas que eu gosto de falar do amigo Zinho Godoy.
Falando ainda de Zinho Godoy, ele era um cara que, quando você chegava perto dele, ele fazia tudo para conversar com você, oferecer alguma coisa que tivesse ao alcance dele. Você ia numa estrada, ele parava, dava carona a você. Se fosse preciso, voltava para a cidade ou ia levar no outro canto. E outras coisas muito que ele sempre fez, principalmente o pessoal mais pobre de Ouro Branco. Tinha respeito também pelos ricos, mas mais era com a população humilde e sofredora. Por isso, ele foi um bom prefeito em seus 2 mandatos e sempre contou com o apoio de todos. Infelizmente, faleceu, que é um caminho de todos nós, mas eu acredito que o que ele pôde fazer como prefeito fez e como amigo e irmão fez tudo o que podia fazer. Falar do Zinho Godoy, sempre foi um amigo. O Zinho Godoy sempre foi um amigo, atencioso com seu povo, o homem dos pobres, independente de política. E como administrador, Zinho Godoy fez de tudo pelo povo pobre, o mais carente, na área de agricultura, saúde, esporte, lazer, principalmente esporte, nos ajudou bastante, desde as categorias de base, como nas categorias adultas, né, entre os campeonatos e muitas coisas. Então o Zinho Godoy, né, ele ficou na história, tanto como amigo e como administrador. Isso é o que eu tenho que falar do amigo Zinho Godoy. Por volta de 1988, quando eu conheci o Zinho Godoy, na campanha, onde ele foi vitorioso, e aí eu conheci o ser humano Zinho Godoy com seu povo. Então foi aí que eu percebi que ele visava muito o povo mais pobre, chamado os pé de chinelo, certo? E um homem que fez uma boa administração naquela época, é tão provável que ganhou seu 2º mandato em 96. Então, o Zinho Godoy, ele era um homem exemplar. Ele não olhava quem, ajudava todos, certo? Então, em sua administração, ele olhou tudo. Ele olhou a agricultura, a saúde, a educação, principalmente o esporte na minha área, onde eu tenho que falar que foi 100%. Ele não deixou a desejar em nada, certo? Então, o cidadão, o homem, o ser humano Zinho Godoy ficou na história de Ouro Branco como um homem em favor do povo e como político, como ex-prefeito, certo? Então, Zinho Godoy está na história e essa história ela nunca será apagada. A gente falar de Zinho sem falar de Dona Thelma eu acho que Zinho e Dona Thelma é uma parte só na administração. E fora dela também, né? É o seguinte, eu como locutor oficial da prefeitura, chamado por Zinho Godoy, lá todos os comentários que passavam pela prefeitura, pagamento, ordem de serviço, tudo aí nas minhas mãos. Tinha que passar por mim, como locutor oficial, anunciando o que havia e o que era que ia haver na prefeitura. Tudo isso tinha que passar na mão de Zinho Godoy, para minhas mãos, para eu sair fazendo a publicidade de rua em rua, chamando o pessoal a atenção, em ordem de pagamento, serviço tal, tá entendendo? Tudo quanto tinha que passar nas minhas mãos. Aí eu cheguei a tomar conta do almoxarifado. Era tudo comigo, o almoxarifado. Era a compra de óleo, era a compra de gasolina, me levou daqui. Foi para o posto Carié, me apresentou como representante. Foi para Santana do Ipanema, me apresentou como representante.
foi para Palmeiras dos Índios, me apresentou como representante, foi para Maceió comigo, me apresentar como representante das contas da prefeitura, de tudo. Pronto. E está dado o recado. Obrigado, senhor. Deus abençoe, senhor. Amém, amém.